Obrigado. Alô, pessoal. Muito boa noite. É estranho falar boa noite essa hora, né? Tá clarinho ainda lá fora. Então é um bom finalzinho de tarde e um boa noite antecipado. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, sempre com temas realmente importantíssimos e que norteiam as nossas vidas. Porque eu sempre digo como é bom a gente saber das coisas, seja na área da ciência, da geografia, da história, da matemática, desse novo mundo digital, sempre o saber tem um lugarzinho guardado em nossas cabeças. Hoje, pasmem, senhoras e senhores, o programa leva o número espetacular de 2.000, tá aí na tela aqui, ó, 2.695. Mais de 7.000 convidados e especialistas que aqui vieram declinar sobre suas especialidades. Até agora, a gente ficou com o nosso querido bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e Verbum, a palavra de Deus. Um momento de muita concentração, de inspiração, de introspecção, que tanto bem fazem esses momentos para a gente, não é? E agora, na sequência, o Show Mais. Sempre levando, repito, assuntos muito interessantes, como o desta noite. Nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Para a gente ter o ABC, o 1, 2, 3 do que é, porque a gente vive ouvindo falar e, na realidade, a gente não sabe direito o que é. E eu gostaria que a minha telespectadora, o meu telespectador, soubessem, para que amanhã mesmo, ou na feira, ou no supermercado, ao encontrar um amigo, uma amiga, pudessem, se por acaso vier a baile esse assunto, saber de cátedra, um pouquinho, nada muito profundo. Para tanto, eu pediria uma salva de palmas para a nossa convidada, que é presidente da Associação Viver Bem de Apoio à Pessoa com Esclerose Múltipla e Mobilidade Reduzida, a nossa querida Alcione Lima de Araújo. Obrigado, Alcione, por ter vindo. Prazer muito grande em receber o nosso programa. Obrigada. Como é 1, 2, 3, A, B, C, B, A, B, o que é, na realidade, esclerose múltipla? A esclerose múltipla ela é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central que afeta a medula óssea. Ela é autoimune, né? A maior incidência dela são em jovens adultos, entre 20 e aos 40 anos. Não é uma doença mental. Ela, apesar da confusão, ela não é uma doença de idosos, né? Aliás, pelo contrário, ela atinge essa faixa, dos 20 aos 40, do 20 aos com 40 maior anos. incidência. A maior Isso não quer dizer que não atinja outras faixas etárias. Normalmente quando a pessoa é diagnosticada com maior idade, provavelmente ela já veio com sintomas há muito tempo, e como são sintomas muito sutis, provavelmente ela não percebeu. E aí, com maior idade, ela já tem maior déficit motor. Né? Então, e quais são os primeiros sintomas dessa esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla, como ela é uma doença de deficiência no sistema nervoso central, ela depende muito da área onde ela é afetada para que ocasiona sintomas diferentes. Então, por exemplo, há pessoas que sentem sintoma motor, às vezes sintomas visuais, auditivos, na fala. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Mas você disse o quê? Problema na fala, problema na visão? Audição. Na audição, né? Não ouve bem, não fala bem, é isso? Isso, ela pode... O não ouvir bem dá para entender, agora o não falar bem, como é que fica? Ela fica com a voz ou anasalada ou a voz muito lenta. Tá arrastando, então, por exemplo. Arrastando, isso. Ou declutina, não consegue engolir, ou não consegue, enrola a língua para falar. Isso permanentemente ou em determinados momentos? Pode vir isso num momento muito curto e de repente desaparecer e aparecer depois de um ano. Por isso que é muito difícil você ir no médico e falar, olha, eu tive esse sintoma, logo em seguida eu tive um outro sintoma numa outra parte, porque são várias áreas diferentes do cérebro. Então, mas até a pessoa, para usar um termo bem jovem, se tocar, não é? Só assistindo o Show Mais, não é? Lendo artigos especializados, porque a pessoa não vai fazer conexão nenhuma, nunca na vida, não é? De um arrastar na fala num ano e depois só depois de outro ano, depois de meses, sentir uma deficiência na visão. O que acontece é que por ela ser uma doença autoimune e inflamatória, normalmente o paciente, a pessoa acometida, ela só vai procurar o médico quando ela tem uma inflamação mais agressiva. Então, por exemplo, se ela tiver uma perda de visão
No caso, ou ela dá, na esclerose múltipla, ela dá uma perda de visão de um lado só. Acentuada. É mais acentuada. Então, ela vai perder um lado de visão. Mas perder tudo? Perde, pode ser que sim, pode ser que não, Ou dependendo do grau. Vai ficar embaçado, pode ficar turvo, pode ficar em duplicidade, você enxergar, olhar para uma pessoa e você enxergar a pessoa com 4 olhos, duas visões, né? Visão em duplicidade, 2 nariz, 2 bocas, por um período e depois voltar a ficar normal, visão dupla. Pode ter borramento, né? Você olhar para a pessoa e você enxergar como se você estivesse lacrimejando, com uma lágrima. E de repente, no outro dia, você acordar, você está normal. A gente tem que ficar, viu, telespectadores, atentos a tudo, né? Porque até você fazer, repito, essa interligação de um problema visual, de um problema na fala, e pode passar tempo, aí um problema na visão, você vai identificando isoladamente, não é? Até o dia que dá o estado. Você fala, mas peraí, eu já tive isso, estive aqui, eu já ouvi um programa que falava sobre esclerose múltipla. Exatamente. Será que é isso? Na verdade, quem vai fazer toda essa ligação é o próprio neurologista, que é o especialista indicado para diagnosticar a doença. Mas eu estou falando até a etapa da pessoa se ligar e procurar. Aliás, a outra pergunta seria quem é o especialista que cuida. É o neuro. É que normalmente quando a pessoa ela é diagnosticada, quando ela está começando a sentir essa variação de sintomas por conta essa fase da quantidade de lesões que ela pode ter ou do tipo de lesão que ela pode ter, ela pode sentir até, no caso da visão, ela vai procurar o oftalmo. Isso, caso, isoladamente, né? Isso. No caso, por exemplo, se ela tiver um outro déficit que normalmente acontece, dor na coluna, que é comum para uma série de patologias. Mas aí ela vai sentir alfinetada, porque como ela é uma dor do sistema nervoso central, ela vai afetar as raízes nervosas, que vai se assimilar a uma hérnia de disco e ela vai no ortopedista. Perfeito. Aí ela vai fazer todos os exames, não vai dar nada, e aí o ortopedista vai sugerir um outro médico. Aí ela vai começar a fazer toda uma pesquisa, até que pode ser que um profissional indique ela procurar um neurologista. Claro, é bem esse o caminhar, né? Primeiro a gente vai num clínico geral, não é? Para saber. Aí ele vai canalizando, digamos assim, as possibilidades de determinadas patologias, né? Ela é uma doença de difícil diagnóstico porque ela é multifacetada. Ela tem uma série de sintomas variados. E ela vai se agravando, é isso? Ela vai se agravando. Se não tiver tratamento ou com tratamento também? Então, o tratamento, ele limita as inflamações, né? O tratamento, ele vai limitar com que aquelas inflamações se agravem e a pessoa tenha mais surtos que ocasione a exacerbação da doença e aí faça com que ela não progrida, digamos não assim. progrida, né? E não ocasione, por exemplo, mais inflamação ocular, para que ela perca a vista. Porque por ela ser progressiva, cada vez que ela tem uma inflamação dessa, ela pode ter uma perca, né, de função. Então, ela pode perder a visão para sempre. Vai diminuindo o percentual. Né? Com o tratamento, ela vai diminuindo as chances de ter uma piora no quadro dela. Então, com a detectação da esclerose múltipla, o início de um tratamento imediato. Chegou no neurologista já, imediato. Ela vai estancar ou diminuir a progressão da doença? Vai diminuir. Ela é uma doença sem cura, infelizmente, né? Ela é progressiva. Ela é progressiva e, infelizmente, ainda sem cura. Né? Existem estudos, porque não se existe uma causa, então não se existe uma cura. Não se existe um porquê existe essa doença. Puxa vida. O Alcione, e a incidência maior é em homens e mulheres? A faixa etária você já falou dos 20 aos 40. Automaticamente, pelo que eu tinha conhecimento, ou seja, nenhum a respeito, dá ideia, ou tinha ideia de ser uma doença de idosos. Isso. Aí você colocou na faixa dos 20 aos 40 a incidência. 20 aos 40 hoje em dia não é nada, né? A pessoa está começando a vida, né? Tá bem, né? Eu tenho 40. Mas é verdade, é verdade. Eu tenho um pouquinho mais. Então, nós temos já casos de jovens, mais jovens, tá? A gente tem casos até em crianças, infelizmente, hoje. A confusão de idosos não é por conta de... né? Não, ela não tem traços de hereditariedade. Existe
Também, mas não é num quadro de 100%, o prognóstico de hereditariedade é muito pequeno. Um percentual quase que muito nulo. Pequeno. Mas existe estudiosos que dizem que pode ser por ambiental. Existe estudiosos que estudam um gene, né, que aí no caso seria um estudo de organismo, então pode ser por conta de um gene mutante, né, uma mutação genética, pode ser. Mas são especialistas que estudam de forma diferente. Mas não existe uma causa do porquê que se desenvolve ela. Existe a causa emocional também. Ah, tá. A maioria dos pacientes de esclerose múltipla sempre tem uma história de uma situação crítica, de ter passado uma situação crítica que ocasionou aquilo. Mas existe também, o médico avalia em vários exames de sangue também que é feito, né? Que aí depois E a gente vai esses entrar. exames são periódicos, né? Porque é uma doença, como ela é evolutiva, os exames também têm de acompanhar. Aí depois, aí vem o tratamento que é bem, que aí a gente vai entrar nessa parte, que você vai ver que ele é bem extenso e constante, né? Porque tem que se avaliar por conta da quantidade de medicamentos que a pessoa toma. Isso não tem nada a ver com sexo, né? Masculino, feminino? A cada 3 mulheres, um homem. A cada 3 mulheres, a maior um homem. incidência E por que em seria mulheres. Isso? Comenta-se. Segundo os especialistas, as mulheres têm uma quantidade diferenciada de hormônios e células. Devido à parte hormonal, é isso? Isso, hormônios e células que acabam desenvolvendo ou acendendo mais a parte autoimune da doença. Em termos de mundo, em termos internacionais, existem países onde a incidência... Países com incidências mais frias, países mais frios, né? E pessoas com peles claras. No nosso país, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, ela tem essa divisão, mas a gente tem uma miscigenação muito grande. Então, a gente não tem, né, tem muitas pessoas de cor escura, temos muitos diagnosticados de pessoas com cor escura, mas por conta da nossa miscigenação. Uhum. Né? Então, países frios e de povo com a tez clara, é isso. A incidência é maior. A incidência é maior. Será que tem a ver com o sol, com incidência a nossa de neurologista, a doutora Maria Cristina, ela é especialista em esclerose múltipla, a nossa diretora técnica. Ela foi até os países dos Vikings, que ela informou que lá foi a cidade onde originou essa patologia. Ela está em estudo ainda. Aonde foi, desculpe? Na cidade dos Vikings. Eu não sei onde que Dinamarca. Isso. Ela diz que lá foi onde originou a maior incidência, tem o maior número de pessoas com esclerose múltipla. Toda essa região, né? É. Ela está fazendo esse estudo para poder dar de invernos acentuados, não é? E às vezes com a presença do sol, não é? Não é porque está frio, está nevando que o sol não saia. A vitamina D, ela também faz uma grande parcela nos estudos de diagnóstico da esclerose múltipla. Porém, existe uma grande parcela de pacientes que não têm a falta da vitamina D, que também são pessoas com esclerose múltipla. Puxa vida, nós vamos fazendo um rápido intervalo e já já a gente volta. Continuem participando, nós vamos colocar na tela já já o nosso... está lá, www.tvmaisabc.com.br. Participe do nosso programa, sugerindo temas, participando do tema de hoje, que é a esclerose múltipla. Enfim, o telespectador manda aqui no Show Mais e está acabado. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas não resta a menor dúvida que o melhor lugar para você comprar um presente, uma lembrancinha, coisa para dar para um amigo, para uma amiga, festa de aniversário, batizado, casamento, ou então quando você vai visitar uma família, é tão bonito chegar com alguma coisa legalzinha. Você vai encontrar tudo isso e muito mais na LL Presentes, que fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André.
Agora, lá tem as consultoras também, gente. Com essa facilidade de você tirar uma foto, levar o ambiente que você quer modificar, pedir sugestão para as consultoras, sentadinha, com calma, tomando um chazinho, um cafezinho, você vai ficar encantada. Pode ir, que é uma boa. LL Presentes, olha cada coisa linda. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vamos seguindo com o tema esclerose múltipla, recebendo a presidente da Associação Viver Bem, de apoio à pessoa com esclerose múltipla e mobilidade reduzida. Essa mobilidade reduzida, ela é da esclerose múltipla ou não? É um outro segmento? Então, lá na associação a gente atende pessoas que têm déficits neurológicos, que é a parte da esclerose múltipla, e pessoas com outros tipos de déficit também, motor, porque na história da Viver Bem, meu pai era uma pessoa com deficiência visual, então a fundação, a ideia foi a gente trabalhar com pessoas com vários tipos de deficiência. Para abranger mais... Isso, e a esclerose múltipla, porque eu tenho esclerose múltipla. Então, a gente juntou os dois, porque ela é uma clínica, né, de apoio. E aí a gente abrangiu, e por conta da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, então a gente dá suporte no conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência, das leis de inclusão e de recepção que a população tem que aprender a receber também, não é só incluir, né? Então a gente faz todo um trabalho de ensinamento dos direitos, na parte de advocacia, na parte de assistência social, na parte de apoio psicológico, né? Na parte de aceitação, na parte do respeito familiar. Então, além da parte, né, hospitalar também que a gente faz. Tem que fazer fisioterapia também? Na esclerose múltipla? É. Esclerose múltipla é o resto da vida, né? São os tratamentos paliativos que a gente tem que ter. A psicologia tem que acompanhar, porque... Então faz bastante fisioterapia. A fisioterapia é para o resto da vida. Constante. Porque ela dá déficit motor, né? Além de todos esses sintomas que eu te falei na parte visual, a parte cognitiva, porque você tem toda a aceitação de você ter uma doença degenerativa, de você ter o problema, então aquilo de você ter que trabalhar esse lado psicológico afeta. A depressão também é um dos sintomas que ocasiona... Para não desistir da luta, né? A depressão, ela é um dos sintomas também da doença, tá? Normalmente a pessoa, ela tem sono, muito cansaço, isso também é muito da doença também. A pessoa normalmente ela é muito... Existem pacientes que falam que a família trata ele como preguiçoso, não é preguiçoso. Existe um déficit que a gente chama de fadiga excessiva. É uma fadiga que é da doença e também por conta que as lesões, ela é nas raízes nervosas, onde se passa as enzimas que animam a gente, que são as enzimas do humor, né, as enzimas do prazer. Não, eu estou te explicando os sintomas ainda. Sim, mas a físio deve despertar o interesse corpóreo, não, digamos aí é a assim. parte de psiquiatria que também precisa. Toma medicamento para alimentação dessas enzimas, na parte psiquiátrica, a parte psicológica para apoio, identificação dos sintomas, se é mesmo da esclerose, se você está somatizando isso por conta de aceitação. Porque o exercitar também é motivacional, né? Isso. E a fisioterapia é porque ela dá déficit motor. Quanto mais lesões você tiver, mais perda motora você vai ter. Então, é necessário que você faça fisioterapia. Alcione, e a parte de medicamentos? São muitos que têm de ser tomados? Medicamento hoje começa com doses de injeções, pode ser uma vez por semana, depois aumenta para 3 vezes, aí todos os dias. Tem pessoas que tomam 30 injeções por mês, né? São todos os dias. Aí, mas é um comprimido, por exemplo? Imunomoduladores. Comprimidos é muito difícil. Tem 1 ou 2 comprimidos no mercado só, para esclerose múltipla. O tratamento todos é a base de injeção. Ah, injeção mesmo. Ou a base de infusão. Como semelhante a uma químio, né, mas é uma mistura de medicamentos. Tem os imunomoduladores, que são as injeções subcutâneas, e os imunossupressores, que são os medicamentos de infusão. Agora, a esclerose múltipla leva à mobilidade reduzida? A mobilidade reduzida faz parte da esclerose múltipla? Ou a pessoa pode ter só mobilidade reduzida sem ter esclerose múltipla?
Pode ser, ela pode ter um outro tipo de lesão motora, não necessariamente pela esclerose múltipla. Que leve a essa... Na verdade, a palavra mobilidade reduzida, o idoso acima de 60 anos, ele é considerado mobilidade reduzida. Uma mulher grávida, Sim. ela é considerada mobilidade reduzida, né? A gente dá suporte para toda pessoa com mobilidade reduzida que necessite de um suporte para entendimento dos seus direitos dentro da sociedade. E esses medicamentos são fornecidos gratuitamente? São os de alto custo da esclerose múltipla, sim. Tanto os imunomoduladores, que são as injeções, quanto os imunossupressores. Agora eu lembrei da terra dos vikings, Escandinávia. Eu lembrei porque apareceu no teleprompter. Escandinávia. Escandinávia, grande Escandinávia. E os vikings, o que tem a ver os vikings mesmo com essa história toda? É que são o lugar onde tem o maior número de incidências pela de pessoas tez clara, diagnosticadas. um país de um frio lascado da gota, né? Por isso que eles usavam aquelas blusas cheias de pelo, aquela coisa toda. Viking era nervoso, pô. Então, e ficava... Nossa, ele ficava louco. Então, os vikings, eles usavam até machadinha. E lá tem um número Catiamarra com o viking. E lá tem um número muito grande de pessoas diagnosticadas. Ah, um outro detalhe. Aqui no Brasil, segundo a ABEM, né, que é a Associação Brasileira, que apoia Viver Bem aqui no ABC, a maior incidência é de 20 a 100 mil. Olha que interessante isso. Isso é muito importante para a nossa cidade, viu? No sul é de 27 a 100 mil. E no norte o número diminui porque é quente. É de 15, 14 a 100 mil pessoas diagnosticadas. Aqui na nossa cidade não foi feita uma pesquisa, porém, na onde está instalada a Viver Bem, nós temos num bairro de 9 mil habitantes, 17 pessoas diagnosticadas. Puxa. Isso é uma contagem que a Viver Bem está fazendo. E que bairro que é? Lá é perto da Petroquímica União. Não é Capoava, não é? Então a gente tem um número bastante interessante aqui. Em Santo André nós temos 155 pessoas diagnosticadas e na região do ABC 450. Puxa, e se tem uma ideia da origem desse, seria um foco, né? Precisamos de ajuda de pesquisadores, porque eu não consigo fazer isso, né? Lá a gente só dá suporte mesmo. Eu só tenho esses números, porque pelo estudo que é feito na Associação Brasileira, o que eu tenho ideia como um ser humano curioso é que a gente tem um número bem grande aqui na cidade, na região, né? E de que ajuda você precisa para a Associação Viver Bem? Que tipo de ajuda? O que as pessoas podem fazer para dirimir a incidência da patologia, não, mas fazer com que essas pessoas vivam melhor? Eu tenho até uma frase na Viver Bem que eu falo que unidos, se a gente unir uma quantidade de pessoas, a gente pode melhorar a qualidade de vida de centenas de pessoas na região que tem a esclerose múltipla, né? E com muito pouco, porque se a gente juntar a quantidade de empresários que a gente tem, cada um doar R$25, que é o que a gente faz lá, a gente consegue dar tratamento para um monte de gente. Hoje eu tenho profissionais da área da saúde que fazem fisioterapia a R$30. E uma fisioterapia, 2 fisioterapias por semana para um paciente que tem um déficit motor permanente progressivo, melhora a qualidade de vida dessa pessoa em até 70%. E todas essas fisios são com aparelhos? Não, é fisioterapia neurológica, são com bolas de pilates, eletroterapia, peso, e esses equipamentos nós temos. O que hoje nós não temos é como custear um profissional. Então, se a empresa puder adotar um paciente, hoje nós conseguimos, com certeza, ajudar bastante pessoas afetadas. Você está com Fusca agora, é isso que você falou que... Eu ganhei uma caranga do ano. Do Marangoni. É um Fusca, mas é uma arte, tá, gente? Não é um carro. Vamos divulgar bastante? Vamos. Para que a gente possa arrecadar para vocês. Então, você vai ajudar, não vai? Já estamos ajudando. Eu queria que você falasse para o telespectador na câmera 8. Viu? Que legal. Vamos lá. Aqui. É aqui? Então vamos lá. Olha só. Ontem o Shopping Global, que é um dos parceiros da Viver Bem Agora, que a gente conseguimos através do Clique Noite, do Edmir Cleto, né? Agora a gente tem o Darcy Arruda de parceiro, estamos ficando forte, a Viver Bem está ficando forte. Edmir é fortíssimo. O Edmir é um amor, né?
Um artista plástico desenhou para a gente um Fusca, uma obra, né? Ele, na verdade, ele desenha cidades antigas misturada com uma cidade moderna. Ele tem toda uma assinatura diferenciada que é o Marangoni. E ele doou para a gente essa obra e ela vai ser leiloada, a entrega vai ser dia 25 de novembro, num desfile que vai ser um projeto que a gente vai fazer dentro do shopping, lá mesmo, dentro do shopping de veículos. E o leilão já vai começar, né? A arte está avaliada em R$ 2.500, mas a gente precisa de um pouquinho mais, né? É para comprar os equipamentos da área de fisioterapia, para atender esses pacientes. Dá e o os contato, outros pacientes. Alcione, que nós estamos chegando em cima da hora, o contato. Como é que a pessoa faz para participar? As fotos da arte tá no Viver Bem, Direito de Todos, no Facebook, e o telefone da associação é 4472-7209. E as fotos estão lá. Repete o telefone, por favor. 4472-7209. Polícia prende assassino de moradores de rua. Criança morre em Diadema e a suspeita é para meningite. Paulo Serra devolve mais um prédio alugado e poupa dinheiro público. Morando inaugura posto do Atende Bem no Rude Ramos. E ainda diminui o número de matrículas em universidades particulares. Não saia daí, porque todo mundo já sabe, daqui a pouquinho, em Brasília, 19 horas. Aqui também, em Santo André, 19 horas, o nosso telejornal. Não percam o J mais ABC. Agradecemos muitíssimo a presença da Alcione Lima de Araújo, que é presidente da Associação Viver Bem, de apoio à pessoa com esclerose múltipla e mobilidade reduzida. Alcione, obrigado por ter vindo. Sucesso. Obrigado. Um abração. Um abracão. Ah, esqueci o C cedilha. Ciao gente, va bene per ora è solo, una buona sera a tutti. Ci vediamo domani. Riposare in pace. Ciao.